Vamos abrir hoje as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. Apocalipse 10, 8. Nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, o Senhor é soberano, o Senhor é bom, o Senhor é magnífico, o Senhor é a nossa luz que ilumina o nosso entendimento. Nessa noite ou nessa tarde, conforme aqueles que receberão essa palavra, que possa ser um dia marcante, um dia de impacto por todos aqueles que irão receber essa palavra que vem do seu trono, que vem do Senhor. Pois certamente aquele cujo é sábia, aquela cujo igreja é sensata, estará com azeite na sua lâmpada e reconhecerá a profecia vindo do Senhor em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Bom, gente, hoje nós vamos focalizar as duas testemunhas do Apocalipse. Já nós vamos falar já acerca dele, já ensinei muito acerca dele, já vocês podem procurar outras pregações, ministrações acerca desses dois personagens bíblicos que o Senhor irá levantar nessa geração. Por quê? Porque eu falei a semana passada que Jesus voltará. Vocês lembram? Que Jesus voltará nessa geração. Agora, é claro que ninguém, nem eu, nem nenhum outro profeta ou apóstolos dessa geração pode dizer qual será a hora e qual será o dia, porque o Senhor escondeu como mistério para assim pegar de surpresa os imprudentes que decidem permanecer na imprudência, porque ele virá como ladrão, não se saberá. Então, prepara-se, noiva amada. Nós temos estudado a semana passada e eu gostaria de dar mais uma pincelada sobre alguns detalhes e experiência que eu tive com o Senhor. A semana passada nós estudamos acerca do grande confronto, né, que haverá entre os exércitos das trevas, cujo seu líder é chamado de Abaddon ou Apolião, que é o próprio Satanás. E esse exército, lembra-se, era representado como os seus cavalos, né, eram representados como gafanhotos. São demônios, na verdade, né? E o exército do reino de Deus liderado será a oposição no dia do grande Meguido, a batalha final. Haverá duas oposições de dois exércitos fortes. O exército das trevas, cujo são vistos representado aos olhos de João como gafanhotos, e também o exército da luz, liderado pelo grande Eu Sou, pelo Alfa, pelo Ômega, pelo Rei dos Reis, Yeshua, que estará na frente e liderando também um grande exército de 200 milhões de cavaleiros e cavalos. Os cavalos, esses do nosso time, do reino dos céus, terão seus rostos como leão, lançarão fogo. Gente, não é ficção, já falei isso, é verdadeiro. Será incrível, tremendo, né, gente? Agora, eu quero justamente acrescentar algo sobre aquilo que foi falado no dia da grande batalha final, em Megido, quando os dois estarão se confrontando, né? Eu estava ontem fazendo meu exercício junto com o pastor Lucas, correndo no bosque, né, no Rio de Janeiro, e juntos sempre nós convidamos o Senhor, o Espírito Santo, até mesmo nas nossas atividades
esportiva, sempre, Senhor, fazemos essa oração, vem, esteja conosco. Por quê? Porque o Senhor tem prazer de ser inserido em todos os afazeres. E quando você convida, em qualquer momento, até mesmo quando você menos espera, Ele pode falar com quem tem intimidade. E assim aconteceu, inclusive, nós estávamos comentando com o pastor Lucas acerca da batalha final, acerca do Meguido, né? E eu me perguntei essa pergunta: será que o exército das trevas, comandado por Satanás, será visto aos olhos naturais de Gog e Magog? Ou seja, dos soldados russos, porque Gog e Magog são soldados russos ou soldados chineses, e os árabes que irão lutar contra Israel. Essa foi uma pergunta. Será que Gog e Magog saberão e verão o exército das trevas, os gafanhotos? E a voz do Senhor veio. E escuta o que o Senhor diz. Poderia Leviatã mostrar a sua cauda na maré baixa? Essa é a pergunta que o Senhor me fez. Certamente não, diz o Senhor. Porque na maré baixa, todos os que estão na praia irão ver a sua cauda. Pois é necessário, assim diz o Senhor, que a maré não esteja baixa para que sua cauda não seja revelada. O príncipe do engano, o anticristo, assim diz o Senhor, ele deve estar. E o seu discurso deve prevalecer do princípio ao fim. Então, jamais Leviatã irá mergulhar em águas rasas para ser visto. Assim diz o Senhor. Olha que profundo. Continuando. Ele certamente esconderá a sua face. E no dia da batalha de Meguido, o exército do Senhor, será visto sim. Como assim está escrito, todo olho o verá. Todo olho verá o cavaleiro montado em seu cavalo branco e junto com ele um grande exército de cavaleiro. Aleluia! Então, agora, assim diz o Senhor, o exército do grande peixe, Leviatã, da grande serpente, não será visto por olhos carnais, mas sim por olhos espirituais, porque quem é do Espírito vê as coisas espirituais. E quem é da carne vê com olhos da carne. Então não faria sentido o exército do anticristo, os gafanhotos serem vistos pelo seu próprio exército. Por quê? Porque um reino não se levanta e não se divide com o mesmo reino. Então, o discurso do anticristo será: eles são estranhos, eles são diferentes, eles não são daqui. Então, que a terra se une para a batalha contra eles. O anticristo, assim diz o Senhor, não irá mostrar a sua face. O anticristo, a besta e o falso profeta não irão se revelar, porque o seu exército diria: esses estão conosco ou contra nós? Não os reconhecemos, então certamente seremos traídos. É evidente.
Mas assim diz o Senhor: o engano deve prevalecer, porque o príncipe do engano estará. Amém, igreja? Está claro? Mais claro, impossível. Mas é muito forte, né, gente? Agora, vamos lá. Apocalipse 10, 7. Olha o que diz João na sua visão. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido para falar dos céus. Vai, pega o livro aberto que está na mão de um anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele diz: pegue-o e coma-o. E será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. O anjo, lembra na semana passada que João viu em visão? Ele tinha um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. A soberania, o anjo é o próprio Senhor, o próprio Yeshua, que veio com glória, vestido em nuvens. Sim, o próprio Jesus, que tem domínio sobre o mar e sobre a terra. E assim João recebeu uma direção de comer o livro cujo Jesus, o anjo, tinha na mão. E João comeu. E ao comer, João descreve que ao seu paladar era doce como mel, porém no seu estômago era amargo. Amargo, diz a palavra. Então, assim, meus amados, João pegou o livrinho da mão do grande anjo e comeu. E ao paladar, como já lhe disse, sabor de doce, mas quando chegará no estômago, será amargo, diz a palavra. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim é a minha palavra, que provoca amargura onde o homem se satisfaz no seu prazer, no seu estômago, quando ele é alimentado. E principalmente para aquele que se alimenta do pecado, pois para esse o amargo o incomoda. Mas o meu espírito testifica naqueles que se alimentam da palavra que o que é impuro deve ser expulso, jogado para fora. Assim, diz o Senhor, como um alimento mal digerido, que deve ser colocado para fora do corpo humano, como fezes, assim também é o pecado que não deve compactuar o mesmo ambiente com o que é mel, com o que é doce. Pois para todos aqueles que têm o Espírito Santo, assim diz o Senhor, esses receberão a minha palavra como mel aos seus lábios e se lambuzarão. Mas para muitos, o estômago vai identificar e dirá: essa palavra me fez mal. No início, eu achava que era bom para mim. Bom estar acompanhado de um profeta, porque eu queria profecias. Mas pelo fato que o profeta trouxe amargura das ervas amargas, como poderei eu continuar me alimentando daquilo que não é agradável ao meu estômago? Então, assim, continuando dizendo o Senhor, muitos vão dizer: prefiro eu ficar só com a parte doce e não com a parte amarga.
Porque a parte amarga tem correção. A parte amarga tem divisão. A parte amarga nos faz lembrar da época do Egito e da escravidão. A parte amarga não é muito proveitosa para quem quer do doce. Então muitos vão dizer: eu não quero a parte amarga. Mas em verdade, eu vos digo que a minha palavra é mais amarga para muitos do que as ervas mais amargas da terra. Indigerível ao paladar de muitos homens da terra. Mas a minha palavra, diz o Senhor, ela se torna doce quando este a recebe. E tem lábios santos e adocicados, porque todos os dias se lambuza com favos de mel, que é a minha palavra. E de tudo que há de impuro, esses sente o amargo e expulsa o impuro de dentro do seu intestino. Por acaso, um chá amargo não seria bom para o estômago? Para limpar o intestino? Não seria bom para limpar as vesículas, diz o Senhor, o intestino e o fígado? Pois em verdade, eu vos digo, a medicina comprova que ervas amargas fazem bem para a saúde. E a amargura de um chá tem muito em seu favor em suas vitaminas, cujo é capaz de trazer cura para o corpo humano. Assim também é a minha palavra, diz o Senhor, porque enquanto ainda não recebe o amargo, o estômago e o intestino, que só recebe açúcar, não sabe o que é amargo. Então, por causa disso, pode-se criar vermes por se alimentar só de açúcar. Olha que profundo o que o Senhor está ministrando aqui. E criando-se verme, assim diz o Senhor, que se alimenta do açúcar, ficará aqueles intestinos doentes e mal acostumado em receber só aquilo que é doce. E o dia que provar o que é amargo, vai dizer: jamais colocarei a carne do cordeiro temperado com ervas amargas sobre os meus lábios. Jamais irei comer, porque afinal não é para mim esse alimento. Pode ser para outro, mas para mim, jamais. Assim diz o Senhor. Mas em verdade eu vos digo que quando assim João pegou o livrinho da mão do anjo e comeu, ele entendeu e disse: me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Pois João ainda não tinha o corpo glorificado. E como homem pecador que carecia da misericórdia, assim diz o Senhor, ele sentiu que aquilo que experimentou, que foi bom, o limpou por dentro e o amargor limpou tudo aquilo que era impuro. Então, assim foi dito em Apocalipse 10, 11, amados, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, é preciso
que nós ensinemos sempre a nações, povos, línguas, reis, acerca do Deus da antiguidade que tirou o povo do Egito. E antes que o povo saísse do Egito, ele teve que experimentar o cordeiro com ervas amargas. O cordeiro é bom ao paladar, não é? É bom ao paladar de qualquer homem, mas com ele vem o tempero das ervas. Assim diz o Senhor. Está claro? Jesus, Ele é bom para todos. Ele é amor, mas também é juízo. Apocalipse 11, 1. Olha o que fala a palavra do Senhor. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Concentra-se, presta atenção. E chegou o anjo e diz: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado a nações e pisaram a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Bom, o Senhor, Ele deu ordem a João, meus amados, na visão de medir o templo, o altar e os adoradores. Medir. Uma pergunta que eu lhes faço. O Senhor falou aqui de forma literal ou de forma simbológica, com simbologia, quando Ele fala de medir o templo? Pois assim diz o Senhor. De que forma se media o templo na antiguidade? Na antiguidade, o templo de Salomão foi medido por cana, foi medido por varas. E assim, através dos côvados, tinha a dimensão da porta, do átrio, do altar e do templo de forma geral. Assim também Moisés teve todas as instruções para o tabernáculo, para a tenda da separação, para a tenda da adoração. Assim também Bezalel teve o direcionamento de como construir a arte da Arca da Aliança, a arte dos artífices dado pelo Senhor. Pois um artista como Bezalel, amada igreja, um artista como Moisés, um artista como Salomão, recebe todas as instruções, sejam para a arca, sejam para a tenda, sejam para o templo, ou seja, para todo o acampamento. Assim diz o Senhor. Então, no capítulo 11, o Senhor começa a dar ordem a um líder, ou seja, João, o apóstolo João, de medir o povo e medir o templo. Pois saibam uma coisa muito importante, igreja. Deus mede a obediência do seu povo. Isso é o sentido. Deus mede a obediência do seu povo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui na minha palavra, o medir o templo, lhes falo de forma simbólica e não literal. Porque a vara, o cajado,
Ou a comparação da cana e os côvados é a vara da obediência da própria palavra. Amém? Quando, assim diz o Senhor, quando eu disse para João medir o templo, é como dizer, medes as igrejas, João, verifica se há pecado, verifica se estão transgredindo a lei, verifica se estão banalizando a graça. Isso é uma consultoria que os anjos líderes, não anjos celestiais, anjos líderes da igreja deverão fazer nos dias finais. Esses anjos, nos diz o Senhor nessa noite, deverão consultar como está o comportamento das igrejas e as suas construções. Não de forma natural, obviamente, de forma espiritual. Consultar o seu crescimento, avaliar o seu crescimento. Nos dias finais, não irá se medir como se media nos tempos de Salomão. Não se pegará a cana para contar os côvados e não se fará a medida para saber quantos centímetros ou quantos metros será a sua altura, tamanho ou largura. Não será dessa forma. A medição vai ser por aquilo que eles estão fazendo. A igreja que se diz igreja no Brasil e afora do Brasil. Traduzindo, diz o Senhor, não seria o peso a ser colocado na balança? A balança não seria para pesar gramas ou quilos? E ali não teria cada um o seu valor? Qual é o valor que se dá para 1 grama de ouro? E qual é o valor que se dá para quilos de barro? Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que há uma cana, há uma vara para corrigir os templos. E para alguns, à medida que mediram durante anos valores de membros que aí cultuavam no altar, e no pé no altar cultuavam com jugo, decretando através da religiosidade a imposição de um sistema duro, como assim na lei de Moisés, como assim na lei que corrigia aqueles que erravam e falhavam sem misericórdia. Pois por causa dessa medida, diz o Senhor, eu os corrigirei como se fosse nos dias de Moisés. Olho por olho, dente por dente, porque a balança vai estar. E ali, assim diz o Senhor, eu saberei o peso da grama do ouro e o peso do quilo do barro. O que significa isso? Isso significa, assim diz o Senhor, que eu saberei se esses foram justos e honestos com aquilo que receberam, com aquilo que tinha valor, ou se esses abusaram das suas autoridades, enganando multidão e corrompendo seus cofres com mais ouro do que barro. O ouro é a vaidade, a ambição e a negociação.
fazendo do meu templo templo de ladrões, diz o Senhor. O barro significa a humildade. O início, o princípio, porque quando o barro é usado para formar vasos, os vasos estão dispostos a serem quebrados e desfeitos. Que profundo, igreja. Glória a Deus, Pai. Mas o ouro, diz o Senhor, tem uma grande serventia: enriquecer aquele que o possui. Então a balança será para cobrar esses, diz o Senhor. E a vara será para corrigir esses, porque vai medir os seus feitos, ó igreja contemporânea. Depois foi dado a João, diz o Senhor, a direção de corrigir o homem, aqueles que não são os líderes, que não são pastores, que não são apóstolos e que não são bispos, mas o povo. E o povo, antes de receber a aprovação do Eterno, passaria por um pente fino. Assim diz o Senhor, como a linguagem de hoje, para seu maior entendimento, nos fala o nosso Deus. Pois o Senhor vos pergunta: o que vocês têm retido, indo de domingo a domingo nas igrejas? Ou vocês guardando os sábados, sendo ensinados nas praças, nas ruas e nas vielas? O que tens recebido e retido? O que o povo tem retido quando assim são discipulados e orientados por profetas verdadeiros? Direcionados por profetas verdadeiros. O mundo faz parte de vocês? Ainda estão trazendo o mundo para dentro da igreja? Pois em verdade eu vos digo que haverá uma correção para todos aqueles que vão aos templos e me adoram da boca para fora, e não em espírito e em verdade, porque eu irei julgar. E antes de todas as coisas acontecerem, eu, o Senhor, mandarei os meus santos julgar o povo e julgar os templos. Mas esses não julgarão Jerusalém. Esses não julgarão a grande praça. Não julgarão o átrio, porque o átrio será julgado pelo próprio Senhor. Assim diz o Senhor. Então, depois de todas essas coisas acontecerem, surgirão as duas testemunhas para trazer o decreto do rei, a confirmação de tudo que foi predito ou profetizado antes do surgimento das duas testemunhas. E então, assim diz o Senhor, eles serão responsáveis para recolher dos santos da igreja, dos anjos da igreja, informação do tipo: como está a igreja de Laodiceia? Ainda continua morna? Com o passar do século, ainda não se aqueceu? E as duas testemunhas irão perguntar: como está a igreja de Éfeso, dotada de conhecimento, sabedoria e estudo? E sua biblioteca ainda está de pé? Esses colocarão à prova os apóstolos que se dizem ser apóstolos,
mas não são. E dirão: me conta um pouco mais. Como está a igreja de Éfeso? Pérgamo ainda tem sido o trono de Satanás? Como Sardes, cidade de negociantes e clandestinos? Me conta um pouco mais. Esmirna ainda tem aquela igrejinha perto do mar? Eles ainda se reúnem nas casas? Eles saem para evangelizar? Eles são firmes, como na antiguidade? E Tiatira? Ainda em Tiatira está morando lá aquela falsa profetisa chamada Jezabel? Ela tem cegado o entendimento de muitos com suas profecias e dado o que uma grande geração quer ouvir dela. Ela tem feito conferências, Jezabel? Ela tem feito cultos solenes? Ela tem feito congressos e seminários? Tiatira ainda está permitindo que ela viva em suas dependências sem pagar impostos? Só tendo benefícios da cidade, não paga impostos? Não pagas as contribuições? Então, assim diz o Senhor: as duas testemunhas perguntarão: me conta um pouco mais das igrejas. Porque certamente nós queremos conhecer também um pouco sobre Filadélfia. Queremos conhecer sobre todas as igrejas e queremos saber o que os santos das igrejas fizeram até os dias de hoje. Aonde estão os anjos da igreja? O que eles têm ensinado? E o povo tem recebido ou desvalorizado? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: as duas testemunhas anotarão. Alguns podem se perguntar: aonde anotarão? Em qual livro? Pois em verdade vos digo, eu darei um livro para que o anjo escreva os feitos das duas testemunhas, do princípio ao fim. Aquilo que já foi escrito será confirmado. E aquilo que não coube no livro, assim diz o Senhor, será escrito. Mas será escrito no livro. Pois esses são dois homens que, através das suas histórias, assim diz o Senhor, os seus contos serão registrados também no livro da vida. Desde os seus nascimentos até suas mortes e ressurreições. Pois assim, quando os santos chegaram no céu e foram abertos os livros, assim diz o Senhor, eu contarei. Esses dois estiveram em meio de vocês e vocês não os reconheceram. Mas eu lhes contarei a história, aonde nasceram, como cresceram, como se desenvolveram e como eles creram. Assim diz o Senhor. Tremendo, né? Vamos continuar. Apocalipse 11, 3. Olha o que diz. O Senhor: darei poder
as minhas duas testemunhas. E elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Assim diz a palavra do Senhor. O que o Senhor vai nos falar nessa noite? Pois presta atenção, ó noiva. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No livro de Apocalipse, fala-se de duas testemunhas. Essas duas testemunhas não é Enoque, nem Elias e nem João Batista. Essas duas testemunhas são dois homens mortais. Aprende isso, igreja, diz o Senhor. Porque há quem ensina por aí que esses dois são Enoque e Elias. Homens que foram homens cujo Senhor arrebatou no céu. Pois entenda que ninguém pode entrar nos céus e ver Deus sem ter o corpo glorificado, obviamente. Então, Elias e Enoque subiram e seus corpos foram glorificados. Não cabe dúvida nisso. Agora, o que é glorificado pode ser morto novamente? Pode morrer? Claro que não. Certamente não. E se está com o corpo glorificado, como poderia descer para o corpo de um homem para que fosses mortos e glorificado pela segunda vez? Não tem sentido. Por isso que quem fala que as duas testemunhas, Elias e Enoque, é heresia. Heresia, igreja. Cuidado pelos falsos enganos por aí. Mas o Senhor diz, em verdade, eu vos digo, que as duas testemunhas são de carne e de osso e estão vivendo entre vós. São homens normais, porque depois que elas foram mortas e foram ressuscitados pelo sopro de vida que eu os darei, serão subidos até mim. E quando chegarem até o meu trono, os seus corpos não serão mais corpos carnais, mas sim corpos glorificados, porque aquele que ainda não subiu, subirá. Mas aquele que já esteve e subiu, ou seja, Yeshua, né? Como poderá voltar, sendo que o principal já voltou? Yeshua, o Verbo, sempre foi glorificado. E o Verbo se fez carne para se cumprir o propósito, mas ao terceiro dia foi ressuscitado e está à destra do Pai. E o que sai de mim, diz o Senhor, volta para mim. Agora, aquele que não veio de mim, virá para mim. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que é espírito não pode ser morto. O que é espiritual não pode ser morto naturalmente, mas o que é natural poderá ser morto. E uma vez que for morto, essas duas testemunhas morrerão, serão assassinadas. Só quem tem poder
da vida em fazê-los ressuscitar é o sopro da vida, o Espírito Santo, igreja. Se aqueles que estarão na praça não receberem o sopro da vida, como poderá ressuscitar esses dois? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu darei poder para as duas testemunhas e serão profetas verdadeiros nessa terra. Profetizarão sobre rios e mares. Profetizarão sobre os céus e sobre as nuvens. Profetizarão sobre o sol e sobre a lua. A lua e o sol irão obedecê-lo a ponto de parar o relógio. Pois eles profetizarão: sol, lua, pare o tempo. E assim o sol e a lua irão obedecê-los. Eles profetizarão sobre as nuvens e dirão: vocês não devem jogar mais água sobre a terra. E assim haverá uma grande seca. Profetizarão sobre lagares e sobre correntes de água. E irão dizer: a fonte desse rio irá secar. E instantaneamente o rio secará. Profetizarão sobre o rio Jordão, e ele se abrirá em seco, e eles passarão, e todos o verão. Eles profetizarão sobre pragas, e pragas assolarão a terra dos ímpios. Eles sacudirão o pó quando saírem da cidade, e aquela cidade se dará em fogo e desgraça, porque a poeira dos seus calçados se levantará como uma tempestade no deserto. Assim diz o Senhor: eles profetizarão sobre as águas, e elas se transformarão em sangue, e ficarão imbebível para o homem. Então, as vacas gordas se tornarão vacas fracas, vacas magras. E as vacas magras irão comer as vacas gordas. Você lembra do sonho? Os feixes das autoridades da terra se dobrarão e se inclinarão sobre esses dois feixes que ficarão de pé. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles profetizarão e a profecia irá se cumprir. E então a terra vai dizer: esses homens profetizaram isso e isso aconteceu. Eles estiveram em nossa cidade e sacudiram o pó dos seus calçados, e veio uma tempestade de areia naquele dia e consumiu as nossas casas e soterrou os nossos telhados. Eles profetizaram sobre os rios para que todos os peixes morressem, e a água do rio se transformou em sangue. Eles profetizaram a vez que zombávamos deles, e então as nossas casas se encheu de rãs e os nossos filhos empragueram-se de piolhos. Deixamos eles sem comer e sem beber, e eles profetizaram a seca e a desgraça. E os nossos animais e as nossas plantações se queimaram porque o deserto tomou conta. Nós não queremos esses homens perto de nós. Por favor, que alguém pare esses dois.
Então, assim diz o Senhor, a terra vai dizer: quem parará as duas testemunhas? E o que eles irão profetizar? A profecia de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus? Pois assim diz o Senhor, se João Batista estivesse vivo enquanto isso acontecerá, João Batista diria: Senhor, não castiga a terra dessa forma. Pois em verdade eu vos digo, que a minha ira se levantará pela boca das duas testemunhas. E quando todas essas coisas acontecer, a terra os odiarão. E quando isso ocorrer, a besta, que vendo o abismo os atacará, e irá vencê-los, como diz no versículo 7. Esses morrerão, porém, os seus corpos ficarão na cidade, Sodoma e Egito, onde crucificaram o Senhor. Eles ficarão em Jerusalém. Por acaso Jerusalém não fizeram de Jerusalém uma Sodoma e um Egito? A prostituta, assim diz o Senhor, irá zombar. Os religiosos irão julgar. E o curioso irá observar. Mas em verdade eu vos digo que o meu poder fará-se conhecido por intermédio das duas testemunhas, como assim foi por intermédio de Moisés. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Viva e verás. Viva e verás. Porque assim o Senhor fará. E essa igreja, amada igreja, serão ensinados a ser preparar, a se preparar, a reconhecer os dois candelabros, as duas testemunhas, as duas oliveiras, cujo nessa geração já estão entre vós. Pai amado, obrigado por essa palavra. O Senhor é Rei e soberano. Essa terra não pode continuar na sua impiedade, maldade, corrupção. Impiedade. Pois quem conhece o Senhor e se aproxima dele, pois certamente pensará como o Senhor pensa. Porque o Senhor faz com que sua palavra seja mel para os lábios daqueles que querem se santificar, mas amargo para o estômago, quando esse deve rejeitar aquilo que não é compatível com aquilo que é mel. Ensina-nos a viver em santidade. Ensina-nos a viver nos reto caminho, Yeshua. Pois eis-nos aqui e assim apresento essa igreja, essas vidas cujo estão entendendo, estão a caminho para a Nova Jerusalém.
Amém e amém.